Falar então sobre Brasil, sobre a pesquisa da Quest, esses novos números, e eu vou chamar então o coordenador de política aqui do Portal Metrópolis, o Gabriel Buzos. Seja muito bem-vindo, obrigada por participar do Agora Metrópolis. Pois é, vamos seguir falando sobre essa pesquisa, porque a gente já trouxe um pouquinho aqui de alguns dados sobre a aprovação do presidente Lula, também intenções de votos dele e também do Flávio Bolsonaro, mas tem um recorte interessante, um outro recorte que a gente podia abordar aqui, que a gente pode abordar aqui, porque 54% não acham que Flávio Bolsonaro é mais moderado do que o pai. Só 29% de fato acreditam que ele é mais moderado. A gente tem inclusive a arte aqui mostrando, né? E isso impacta bastante na imagem que ele quer passar para a população. A gente vinha acompanhando as tentativas dele de passar essa imagem de mais moderado. Então eu queria saber de você como que esses números caem na campanha e nesse cenário político atual. Pois é, Camila, boa tarde de novo, boa tarde para quem está nos assistindo. Quando a gente olha para os números, a gente vê que em maio a percepção sobre Flávio ser moderado começou a cair. E foi justamente no mês que estourou a crise do caso Dark Horse, primeiramente da relação de Flávio com Daniel Worcaro. E aí vai se deteriorando a um ponto que agora chega a 29 pontos, porque se a gente olha ali o gráfico, a gente percebe que caiu 3 pontos, ou seja, caiu acima da margem de erro. Então, realmente, está em queda e está em ascensão. Subiu 4 pontos em relação à última pesquisa, a percepção de que ele não tem um perfil mais moderado, que ele é realmente como a família. E isso se dá muito, Camila, pelo fato de que Flávio Bolsonaro adotou esse perfil menos moderado e mais semelhante ao pai nas últimas semanas. Inclusive, num vídeo na segunda-feira, quando saiu a decisão de Alexandre de Moraes sobre Flávio Bolsonaro não poder visitar o pai pelos próximos 90 dias, por causa da divulgação da carta, Flávio Bolsonaro gravou um vídeo muito nos moldes do pai. Muitos, inclusive bolsonaristas, relembraram isso nas redes. Falaram, olha, Bolsonaro está de volta, só que agora na versão filho. Porque ele coloca uma bandeira do Brasil atrás, num cenário mais informal, como o Bolsonaro fazia suas lives na época em que era presidente da República. E ele imita essa persona que Bolsonaro adotava e faz um vídeo bastante agressivo contra o STF, contra o presidente Lula, claro, fazendo ali nos moldes, já pensando na campanha. Mas ele muda, desde maio ele vem mudando o perfil Flávio Bolsonaro, porque logo em dezembro, quando ele foi confirmado, se procurou muito dentro do PL fazer uma posição de Bolsonaro moderado, né? Inclusive a mulher de Flávio Bolsonaro, Fernanda Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais naquela época falando, olha, ele é mais moderado que o pai, eu reeduquei meu marido. Essa era a publicação dela naquela época. E desde dezembro até maio, havia uma tentativa muito forte dentro da campanha de tornar Flávio Bolsonaro um político mais ao centro, claro, com os princípios da direita, conservadora, etc., mas que dialogava mais com o centro. Depois que as crises estouraram, começou com o Dark Horse, mas veio outras pela frente, agora, inclusive com o caso da Michelle Bolsonaro, a relação estremecida com a Michelle e agora a decisão de Moraes, se radicalizou muito o discurso num curto espaço de tempo. Em 2 meses, Flávio Bolsonaro mudou. Aquele perfil mais moderado deixou de existir e então se adotou dentro da campanha o método de que Flávio teria que ser mais parecido com o pai para tentar crescer nas pesquisas. O que a gente está vendo é que, de fato, há um empate técnico em muitas delas. Hoje a Quest mostra, na verdade, uma queda. E esse recorte é interessante porque a percepção do brasileiro está mudando, porque havia sim uma percepção, Camila, no início de que Flávio era um perfil mais moderado da família, mas agora isso está se corroendo rapidamente, o que indica que Flávio Bolsonaro adota esse perfil, as pessoas estão percebendo, o eleitor está percebendo e resta saber se a campanha vai mesmo insistir nesse perfil mais radical, que é importante a gente lembrar. Colaborou para a derrota de Jair Bolsonaro lá em 2022. E ainda a gente viu aqui um pouquinho mais cedo que tem 11% de indecisos, né? Então é justamente essa parcela do eleitorado que é importante para ele conseguir pelo menos uma parcela desse eleitorado para conseguir sair na frente do presidente Lula nas pesquisas, né? Então cabe observar aí como que vai cair essa decisão mesmo, essa estratégia da campanha de Flávio Bolsonaro. E, Bus, eu queria puxar outro ponto rapidinho com você, porque essa pesquisa também analisou o impacto do caso do Jacques Wagner para a campanha do presidente Lula, né? Apesar de ele ter apresentado um crescimento,
a população, 62% da população, exatamente isso, da pesquisa, né, de quem respondeu à pesquisa, entende que o caso prejudica a campanha do presidente Lula. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você que acompanha aí os bastidores, de como esse caso de fato impacta a campanha do atual presidente. Olha, Camila, desde o início, a campanha sabia que haveria uma imagem colada a Jacques Wagner e Lula, uma vez que os dois têm uma relação de 40 anos. E a campanha trabalhou para tentar fazer com que Jacques Wagner saísse da liderança do governo o mais rápido possível, justamente para que Lula não fosse tão afetado, embora soubessem que haveria sim uma imagem, principalmente vindo da oposição, ia tentar colar a imagem do Master ao Lula, já que o Jacques é muito próximo dele. Então, foi feita uma campanha ali dentro do PT para que Jacques Wagner deixasse ali a liderança do governo no Senado. Isso demorou, porque Jacques Wagner, Camila sabe, porque estava no Congresso nesses dias, Jacques Wagner resistia a deixar a liderança do governo no Senado. Ele que colava muito a sua amizade com Lula para dizer, olha, o presidente está me defendendo, sabe que eu sou inocente e, consequentemente, não vou ser afastado, não acho que é essa a necessidade. Ele dava essas declarações a interlocutores, mas aconteceu que a campanha pressionou e aí Lula fez aquele gesto de afastar Jacques Wagner de forma harmoniosa, né? E colocar a Tereza Leitão. Mas a campanha já estava ciente de que haveria, sim, um certo prejuízo à imagem de Lula, porque sabia que a oposição ia colar a imagem de Lula a Jacques Wagner e também o histórico, né? A gente está falando aqui de 40 anos de amizade, então eles são pessoas próximas, sim. Jacques Wagner é amigo de Lula, amigo pessoal para além da política. Bus, e a gente está falando de um cenário que muda bastante, né? Houve esse caso, por exemplo, envolvendo Jacques Wagner, em relação a Flávio, era algo que eles não esperavam, né? De sair, vir à tona esse caso do Dark Horse, por exemplo, que impactou nesses números. E aí tem um ponto que é interessante que a pesquisa traz sobre o fato de os eleitores já estarem decididos sobre o seu voto, né? Se essa intenção de votos deles já é definitiva ou não. A gente tem inclusive uma arte, vou pedir para a produção projetar aqui no telão para você comentar um pouco mais sobre isso, porque 71% dos que pretendem votar no presidente Lula dizem que já é definitiva e 23% podem mudar, enquanto Flávio Bolsonaro nesse número de 62% e 37% ainda podem mudar o voto em relação a Flávio Bolsonaro. Como que isso impacta nesse cenário? O que isso significa? É bom a gente traduzir porque fica consolidado primeiro que Lula está com o seu eleitorado bastante consolidado, 77%, se a gente fala de uma margem que Lula está pontuando ali de 45 pontos no segundo turno, mas mesmo no primeiro já 40 pontos, então desses 40 pontos que ele tem, 77% é consolidado, segundo esse recorte. Mas 23 ainda não, ou seja, há espaço para outros candidatos explorarem esse grupo que fala hoje vou votar no Lula porque não voto no Flávio, para ir para outros candidatos, por exemplo. E isso favorece muito quem está fora dessa polarização Flávio e Lula. Agora, quando a gente olha para o Flávio, é uma situação preocupante porque de uma pesquisa para outra, de um mês para outro, de fato, caiu 8 pontos percentuais. Quando você está numa disputa tão acirrada, como a gente está vendo nas pesquisas, Flávio e Lula muito empatados, 8 pontos percentuais de mudança de certeza de voto é muita coisa. Então, e além disso, você teve um aumento de 7 pontos percentuais de quem pode mudar. Então, era um perfil ali de 30%, ou seja, um perfil menor ainda grande, claro, mas muito menor, e ele aumentou para 37%, ou seja, quase 40% dos eleitores ali que dizem votar em Flávio Bolsonaro dizem que até a eleição podem mudar. E isso, com certeza, é uma notícia muito positiva para a terceira via, para nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, que são nomes que disputam ali o espólio da direita brasileira, o espólio de quem vota majoritariamente na direita. Então, esses candidatos ficam felizes com essa notícia de que a taxa de certeza no voto em Flávio começou a cair e foi uma queda significativa. A gente não está falando aqui de 3 pontos, 2 pontos, a gente está falando de 8. E no caso de Lula, há algo que se comemorar no sentido de aumento de certeza. Então, quase 80% dos eleitores que dizem votar em Lula estão certos e não pretendem mudar de lado. Agora, a preocupação tem que sempre ficar nessa taxa de que pode mudar. Por quê, Camila?
É isso, é eleição polarizada. Então, se você olha para 20 pontos percentuais, 20% dos seus eleitores ainda pode mudar de voto, e ainda é muita coisa. Quando você está falando de uma eleição que está sempre na diferença de 5 pontos entre um candidato e outro, às vezes 3, às vezes empate técnico. Então, toda essa porcentagem conta muito, e esse é um dado muito preocupante para a campanha de Flávio Bolsonaro, porque uma queda de 70 para 62 é algo bastante grave numa eleição que está se aproximando, né? A gente já está na metade de julho, daqui a um mês exatamente começa, de fato, a campanha eleitoral. E esse é um dado muito interessante, Bus, porque a gente estava falando antes dessa percepção sobre Flávio Bolsonaro ser mais moderado ou não. No início ele vinha tentando passar essa imagem de ser mais moderado, agora ele vem tentando acirrar um pouco mais esse discurso, e isso talvez explique um pouco, né? Porque é uma parte do eleitorado que ele quer consolidar, então isso traz um pouco mais de sentido também, né? Para essa questão de ele tentar consolidar esse eleitorado. Resta saber se vale mais a pena tentar consolidar um eleitorado tradicional do bolsonarismo, pessoas que já votam no Bolsonaro, independentemente, ou se é mais interessante para ele tentar ampliar e conquistar o voto dos indecisos, dos mais moderados, ou até, a gente não sabe, né, se ele tem como conquistar algum dos votos dessas pessoas que poderiam mudar de voto em relação ao presidente Lula, né? Então, é um número interessante, eu acredito que principalmente para as campanhas tentarem desenhar essa estratégia daqui para frente, né? Exato, ele adotou a estratégia de ser mais radical. Nas últimas 2 semanas ele tem adotado esse discurso, nessa semana principalmente depois da decisão de Alexandre de Moraes. Importante a gente ressaltar que a pesquisa ainda não pegou completamente, né, o impacto dessa decisão de Moraes, mas as duas informações casam. O aumento da percepção de que Flávio não é moderado cresceu, e, consequentemente, o aumento da certeza no voto em Flávio caiu. Ou seja, existe um centro ali que vota a cada eleição em um candidato, pode, inclusive, ter votado em Lula em 2022 para derrotar Bolsonaro, mas não está satisfeito com Lula agora e quer votar em quem tem chances. Está insatisfeito, então diz que pode votar no Flávio. Agora, essa percepção vem caindo justamente nesse momento em que Flávio adota uma nova postura, que é mais radical, mais ligada ao pai. Desde o início da campanha, da pré-campanha, Flávio tinha adotado um outro caminho, de se distanciar do pai não no sentido de ideias, mas no sentido de comportamento. Ele muda agora a estratégia. Desde que as crises começaram a se intensificar na sua pré-campanha, ele adota o tom mais radical, mais agressivo em relação a instituições, como o STF, e a outros candidatos, como o próprio presidente Lula. Resta saber se essa estratégia vai se perpetuar, ou seja, vai continuar durante a campanha, ou, baseado nesses números, e com certeza em números que a própria campanha está tendo acesso, que a gente chama de trackings, né? Que são pesquisas internas feitas pelo partido, ele vai moderar novamente o discurso. Agora está em ascensão o radicalismo de Flávio Bolsonaro na condução da sua campanha. Esse radicalismo já está refletindo nos números. Menos certeza de voto e mais consolidação da opinião da população de que Flávio é tão radical contra o pai ou contra como outros integrantes da família, como Carlos, Eduardo Bolsonaro e, enfim, Jair Renan também. Agora, para além desses números, esses números são interessantes para a gente conseguir entender um pouco melhor desse cenário, mas também tem um outro fator interessante, porque está se aproximando o prazo, né, das convenções partidárias. Daqui a pouco a gente já vai começar a ter as primeiras convenções, e eu quero entender de você como que esse cenário também pode mexer nesses números, porque os candidatos ainda precisam definir os seus palanques, né? A gente tem o palanque, por exemplo, de Minas Gerais, que é um palanque muito estratégico, que ambos ainda têm sofrido um pouco para cravar mesmo quem serão os seus candidatos. Então eu queria que você falasse um pouco mesmo sobre esses palanques, tanto do presidente Lula e de Flávio, como isso pode impactar nesse jogo. Você sabe, Camila, que na verdade as duas campanhas têm se aproveitado dessa incerteza do outro lado para não definir a campanha de Minas, porque se o outro lado não definiu, eu também não defini, então os dois estão ganhando tempo para de fato fechar nomes que sejam consolidados. E, nesse momento, nem Flávio Bolsonaro nem Lula têm um candidato a governador competitivo do ponto de vista de liderar as pesquisas, porque a gente está aqui falando de Cleitinho, que é o nome que lidera as pesquisas hoje e que, neste momento, não está contando com o apoio nem de Flávio nem de Lula. Ele está independente, evidente. Existe ali uma tentativa de aproximação do PL com republicanos em fechar um acordo
de fazer Cleitinho ser o palanque de Flávio, mas isso não está fechado, pelo contrário, ainda tem muitos impasses e os dois ganham tempo. Agora, o que chama atenção, como Camila trouxe aqui, é que as convenções começam já na segunda-feira. E a do Flávio Bolsonaro, a convenção nacional, que vai oficializar ele como candidato, é no dia 26, ou seja, está muito próximo, cerca aí de 10 dias para que Flávio seja consolidado como candidato. E ele ainda não tem um candidato a vice. E isso tem sido um problema para a campanha para tentar amarrar. Por que é um problema? Porque não depende só do PL, depende de uma conjuntura de partidos das quais Flávio quer atrair. E isso passa por indicar um nome de vice que não seja do PL e assim conseguir abraçar pelo menos uma sigla do Centrão. Existe uma conversa avançada com republicanos para tentar achar um nome do republicanos, assim como existem conversas com União Brasil e PP de Ciro Nogueira. Porém, o PP é bastante resistente, Camila, porque Ciro Nogueira ficou muito magoado com a forma com que Flávio Bolsonaro o tratou durante o momento em que ele passou por uma fragilidade política quando foi alvo ali de operação da Polícia Federal no caso Master. Então, há uma mágoa desse episódio e Ciro Nogueira tem sinalizado a interlocutores que não vai apoiar Flávio Bolsonaro. Agora, em relação a Lula, as coisas estão estão andando mais rápido, porque ele já anunciou há muito tempo que Geraldo Alckmin vai continuar como seu vice, então já tem um arco de aliança ali da esquerda muito montado, que é PT-PSB, né, o partido de Geraldo Alckmin. Então a aliança nacional já está formada. O problema de Lula se concentra principalmente em Minas Gerais. Já em relação a Flávio, além de Minas, e claro, tem outros estados que os dois ainda têm que resolver em pendências, Flávio Bolsonaro tem uma preocupação maior, que é definir um nome de vice. Eles querem muito que seja uma mulher, mas ainda não encontraram alguém que, primeiro, seja de um partido aliado que possa contribuir e, segundo, que queira aceitar, porque chegaram a sondar o nome de Tereza Cristina, por exemplo, do PP, mas ela é reticente a essa ideia. E tem também o nome de Daniela Marques, do Republicanos, que é cotada, mas Valdemar deu a dica na semana passada, né? Uma mulher é importante, mas ela precisa ter votos, ser conhecida pela sociedade. E a avaliação que se tem interna é que Daniela Marques é muito conhecida no mercado financeiro, foi um braço direito ali de Paulo Guedes no governo Bolsonaro, mas não é conhecida nacionalmente para ocupar esse posto. Então é uma discussão que tem poucos dias, né? Como eu falei, 10 dias para resolver, porque geralmente quando se consolida ali, quando se lança a candidatura, formaliza a candidatura do candidato, já tem um vice escolhido, né? Até porque os dois são anunciados e oficializados no mesmo momento. E eu queria trazer só mais um último ponto, porque você citou essa questão do Republicanos, essa tentativa de talvez fechar um acordo com os Republicanos, mas a gente viu também no final de semana essa nota do presidente do partido, do Republicanos, dizendo que não estava nada definido por enquanto, inclusive que ele sentiu, talvez, eles fizeram pesquisas internas com a bancada, com os integrantes de São Paulo, do partido, que tem uma certa decepção ali com a campanha, com Flávio Bolsonaro, com a candidatura dele. E o que a gente tem ouvido também nos bastidores é que existe esse sentimento ali em São Paulo de que o jogo não está ganho para Flávio Bolsonaro, né? Que ele pode enfrentar, assim, uma situação difícil no estado, que é um estado também muito estratégico. Eu queria que você analisasse um pouco também esse cenário do Flávio Bolsonaro lá em São Paulo, inclusive como deve ficar o palanque dele. Será que Tarcísio vai sair, de fato, para apoiar Flávio Bolsonaro ali incondicionalmente, ou ele vai ficar um pouco mais recuado e aproveitar para não se colar tanto na imagem de Flávio? Pois é, existem essas conversas dentro do Palácio Bandeirantes, principalmente de uma preocupação de colar muito a imagem de Tarcísio a Flávio e acabar perdendo aí o impulso, porque a gente vê as pesquisas estaduais de São Paulo e Tarcísio está muito bem consolidado como vitorioso nas eleições de São Paulo, inclusive com possibilidade de vencer no primeiro turno. Então, existe uma avaliação dentro do Palácio Bandeirantes que pode ser levada na campanha, que é: a gente precisa de Flávio, mas ele precisa mais de nós do que nós deles. Então, existe essa avaliação. E agora é possível que o Republicanos fique mesmo neutro. Por quê? Porque existe um embate ali entre a região Nordeste e outros estados, principalmente o Sul, o Sudeste. Porque há avaliação no Sul e Sudeste que tem que ser fechado um acordo, principalmente porque o partido caminha e tem muitos parlamentares ligados ao bolsonarismo, mas a área do Nordeste, por exemplo, é toda dominada por ligações com Lula e o PT.
Por exemplo, Paraíba, que é o estado do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos e que quer e vai e deve caminhar, independente da posição do partido, com o presidente Lula. Então, a narrativa que está se construindo dentro do Republicanos é, primeiro, essa pesquisa que a Camila trouxe aqui, foi avaliado ali que o Flávio não anda tão bem assim para se fazer um apoio formal. E segundo, que está uma guerra interna dentro do partido em relação ao nome, a apoiar ou não. Porque se não apoia e mantém a neutralidade, cada diretório estadual pode escolher tomar sua decisão. E aí a avaliação que se tem agora é que pode ser esse o caminho, sim. E é interessante, Camila, você abordar esse tema dos apoios, porque o Centrão está segurando até onde pode essa decisão. Em 2022, a essa altura do campeonato, a gente já tinha definição praticamente selada dos partidos em relação aos candidatos. Hoje, você tem União Brasil, PP, Republicanos e MDB ainda sem fazer uma posição formal em relação ao assunto. Só partidos menores ou grandes partidos têm seus candidatos. É o caso do PSD, por exemplo, com Ronaldo Caiado. E é o caso de partidos menores como o PSDB, que já anunciou que não vai ter ali, nenhum candidato não vai apoiar ninguém, vai optar pela neutralidade. Mas os grandes partidos do Centrão seguem fazendo suspense e com isso, claro, ganham tempo e sobrevida em relação ao futuro, porque se adotarem a neutralidade, vão poder cobrar uma fatura cara no segundo turno para apoiar esse ou aquele candidato. Bus, e eu ia te liberar, mas eu quero que a gente aborde um ponto rapidamente, porque Flávio Bolsonaro se manifestou sobre essa pesquisa, inclusive a gente já tem uma matéria, a gente tem inclusive o print desse posicionamento de Flávio Bolsonaro. Vamos dividir aqui a tela com a gente para conseguirmos analisar o que ele falou, porque ele desqualificou essa pesquisa Quest. Ele desqualificou essa pesquisa Quest, depois desse resultado negativo a ele, disse que parabenizou o ministro Nunes Marques pelo seu selo de acerto para institutos de pesquisa que mais acertarem o resultado das eleições. Falou que talvez se ele já existisse, esses institutos teriam vergonha de publicar a pesquisa Quest como hoje. Ele falou que essa pesquisa deve ser o reflexo de como o povo brasileiro está feliz com Lula. Preço alto da comida, ninguém mais sofre com a violência no país e nenhum brasileiro está endividado, foi o que ele escreveu. A gente viu que foi uma pesquisa que trouxe um resultado negativo para Flávio Bolsonaro, e a gente estava analisando agora justamente essa postura de Flávio, né, de ele tentar adotar um discurso agora um pouco mais radical do que ele vinha tentando adotar antes. Ele vinha adotando esse discurso mais moderado, mas mudou um pouco o jogo, mudou um pouco a rota. E eu queria entender o que você acha desse post, né? Se esse post vai no sentido do que a gente estava falando também, nesse discurso semelhante ao do seu pai, de tentar desqualificar, por exemplo, os institutos de pesquisa. Pois é, não é a primeira vez que ele faz isso durante a campanha. Em maio, logo depois que estourou o caso, Dark Horse também teve uma pesquisa Atlas e ele foi além, né? Ele radicalizou mais naquela época. Houve um recuo nesse sentido, porque naquela época ele fez o quê? O PL acionou o TSE e a pesquisa foi suspensa de fato. Esse julgamento ainda está parado lá no TSE, não foi concluído se a pesquisa vai ficar suspensa ou não, mas ela foi suspensa por Nunes Marques, que foi sorteado relator na época do caso. Ele que é o presidente do TSE e ele suspendeu em 8 de junho a pesquisa Atlas que mostrava uma queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Agora, Flávio só critica, faz ataques, descredibiliza, a pesquisa eleitoral, mas não fala em acionar o TSE. Resta saber se o Partido Liberal, nas próximas horas, vai fazer algum anúncio nesse sentido, de, mais uma vez, tentar anular uma pesquisa no TSE, como fez com a Atlas. Mas, naquela época, Camila, não caiu bem essa tentativa de anular a pesquisa. Pegou muito mal ali entre quem estava indeciso, ou até mesmo entre quem é opositor a Flávio. Todo mundo usou isso, falar, nossa, então toda vez que um candidato sair mal na pesquisa, ele vai lá tentar anular. Isso pegou nas redes sociais. Então, desta vez, até esse momento, não há uma pretensão de acionar o TSE, justamente porque sabe-se que o resultado não é positivo, não foi com a Atlas e não seria novamente com a Quest. Mas ele adota, sim, uma tentativa de colocar em descrédito os institutos de pesquisa e, se ele continuar não tão bem nas pesquisas ou atrás de Lula, a tendência é que ele continue adotando esse tom, porque, como eu disse, é uma estratégia que foi adotada e que está sendo mostrada dia a dia, que vai ser executada, pelo menos por enquanto, até que a campanha reavalie. Mas, neste momento,
a versão, Flávio, mais radical é a que está na rua, é a que está nas redes sociais. Bus, queria agradecer muito pela sua análise e ajudar a gente a se localizar um pouco mais nesse cenário. E quando sair a nova pesquisa, você volta aqui para também esclarecer um pouco mais para o público o que isso representa. Pode deixar. Obrigado, viu, Camila? Obrigada, até mais. Então vamos lá, pessoal.